Bom dia, gente. Nós somos da turma de licenciatura em Biologia e hoje nós vamos fazer um paralelo entre o desenvolvimento da fermentação realizada por fungos e o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. Sabemos que quando a lixa acumula a produção de um líquido rico em matéria orgânica, que pode servir de criadouro para mosquitos transmissores da dengue. Essa matéria orgânica ela pode ser utilizada também por outros micro-organismos, no caso das bactérias e no caso dos fungos, que eles fazem um processo de transformação da matéria orgânica. Até aqui nós aprendemos somente um processo de decomposição dentro dos lixões. Entretanto, esses processos estão mais presentes em nossas vidas do que pensamos. Você, por exemplo, gosta de pão e de pão francês. Você alguma vez já fez pão? Você sabe dizer do que o pão é feito, quais são os ingredientes e a primeira receita de pão, quando ela deve ter surgido na história da humanidade. As bactérias e fungos são utilizados para produzir comidas e bebidas, como vinho, cerveja, queijo e iogurte. Na verdade, nos últimos 10.000 anos, nossos ancestrais aperfeiçoaram muito o uso do micro-organismo na produção de alimento. Hoje em dia quase ninguém faz pão, vinho em casa. Mas fazer esses produtos é relativamente fácil e pode gerar uma boa fonte de renda extra para a família. Para produzir pão, é necessário farinha de trigo, açúcar, fermento e água. No caso, nós vamos usar esse tipo de fermento. Esse fermento, na verdade, era um organismo vivo, um fungo chamado de levedura. O fermento biológico é diferente do fermento químico que usamos para fazer bolos e torta. Para entender esse processo de fermentação, vou propor a vocês um experimento. Vamos fazer 3 massas de pão. Na primeira, nós vamos colocar somente água, farinha de trigo e fermento. Na outra, nós vamos colocar uma pitada de açúcar. E na terceira, nós vamos colocar somente farinha de trigo e água. Qual das 3 você acha que deve crescer? Por quê? Vamos aguardar a massa crescer ou não. Enquanto isso, vamos pensar o que está acontecendo. O fermento é formado por fungos, que são formados leveduras, como já dito. Na massa onde colocamos fermento, ela deve crescer? Claro que sim. Mas agora, na massa onde não colocamos o fermento, ela cresce? Obviamente que não. Só farinha e água não faz o pão crescer. Mas por que não cresce? Primeiramente, é importante que você saiba que a fermentação ocorre por meio de um conjunto de reações, onde micro-organismos e o meio ambiente que se encontra. Basicamente, a fermentação é a quebra do açúcar sem a utilização do oxigênio, que tem como produto a formação de álcool e gás carbônico. Nos fungos, a quebra é incompleta. Agora nós vamos dar uma olhada para verificar qual das 3 massas cresceu mais. Se foi aqui colocamos açúcar, aqui tem só o fermento, trigo e água, ou aqui tem o trigo e água. De modo geral, a fermentação é um processo de liberação de energia que ocorre na forma anaeróbica, ou seja, sem a participação do oxigênio. Já no nosso corpo, é uma transformação de energia que usa o oxigênio, ou seja, é uma fermentação aeróbica, ou seja, quando o nosso corpo ingerimos açúcar, para ocorrer a quebra desse açúcar, usa-se o oxigênio e como produto nós temos a formação de gás carbônico, água e energia. Agora vamos pensar o que está acontecendo nas outras 2 massas que preparamos de pão. E uma delas tem farinha de trigo, água e fermento. Já na outra, adicionamos uma pitada de açúcar. Para que adicionar essa colherzinha de açúcar na massa do pão? Para que serve esse açúcar? Será que sem açúcar a massa cresce? Primeiro, a fermentação precisa de um ponto de partida, que consiste na degradação de uma molécula, mais comumente a glicose,
Essa glicose é o carboidrato que serve como fonte de energia. No experimento, qual é a fonte de energia? Tente associar qual desses ingredientes é a fonte de glicose. Seguindo ainda a linha de raciocínio, essa molécula de glicose passa por um processo chamado glicólise, ou quebra de molécula, convertendo-se em 2-purivato com a liberação de energia. É a partir desse purivato proveniente da glicólise que o micro-organismo irão agir para a produção de outras substâncias. No caso do pão, nós temos as leveduras provendo o que chama de fermentação alcoólica, fermentando a glicose em etanol e CO2. Reparem no nome dessa reação, fermentação alcoólica. Mas o que álcool tem a ver com isso? Vamos levar em consideração que o pão e a cerveja, elas são feitas a partir do mesmo fungo, as leveduras. Mas por que o pão ele não fica com gosto de álcool? É bem simples, porque quando nós estamos fazendo o pão, nós levamos ele ao forno, e isso faz com que o álcool seja evaporado, ao contrário da cerveja, que o álcool permanece nela. Ainda existem outros tipos de fermentação, como a fermentação lática, que é o assunto para a próxima aula, e a fermentação acética, na qual vamos falar agora. A fermentação acética é um pouco diferente, porque nesse caso, além de os micro-organismos envolvidos são bactérias e não fungos, e eles atuam na oxidação do álcool ético, ou seja, elas não vão ser responsáveis por geração de álcool, e sim por oxidar esse álcool, causando seu azedamento e o sabor ácido, tendo como produto final ácido acético e o dióxido de carbono. Esse processo é usado na fabricação, principalmente de vinagre e vinho. Sim, quase esquecemos. E o que essa aula sobre pão tem a ver sobre o controle do mosquito Aedes aegypti? Os organismos vivos possuem alguns processos que são comuns. Por exemplo, se você colocar a massa de pão numa geladeira, ela vai crescer? Por que não? Ou se você colocar a água na massa, ela vai crescer? Ou ainda imagine se você estivesse fazendo pão durante o período de inverno, que é muito frio, e no período mais quente. Qual desses períodos o pão cresceria mais? De maneira semelhante, podemos pensar sobre o ciclo de vida do mosquito. Esses insetos são encontrados em regiões tropicais com clima mais úmido e quente. Essas são as regiões que permitem a reprodução do mosquito e o desenvolvimento das larvas. Se colocarmos as larvas na geladeira, elas não crescerão, porque suas enzimas precisam de uma temperatura ideal para funcionar, da mesma forma que a enzima do fermento biológico, que é o fungo. As regiões que têm invernos mais rigorosos dificilmente vivem com problemas de proliferação do mosquito transmissor da dengue. Da mesma forma, quanto ao clima muito seco, como ocorre no deserto brasileiro, não há uma proliferação de mosquito porque não tem água. Ao começar a estação chuvosa, há também um crescimento da população do inseto. As larvas de inseto, assim como outros micro-organismos, também precisam de matéria orgânica, ou açúcares, para crescerem e se desenvolverem. As larvas, assim como outros organismos, precisam de um ambiente adequado. Por exemplo, como falamos, se colocarmos as larvas em ambiente muito frio, não ocorre o seu desenvolvimento. Em climas mais tropicais e úmidos, ocorre seu desenvolvimento do ovo até o mosquito adulto. Vimos, portanto, que esses seres vivos possuem algumas condições ideais para o seu desenvolvimento. O conhecimento sobre esses aspectos pode nos auxiliar a fazer o controle das populações dos mosquitos vetores da doença, certo? Na descrição do vídeo nós vamos deixar alguns artigos muito interessantes sobre o tema e nós recomendamos muito que vocês leiam. Muito obrigado pela atenção.